Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, meus amados? Nós queremos tratar desse tema, os 4 tipos de coração. Os 4 tipos de coração. Amados, eu gostaria de perguntar para nós, qual é o nosso interesse diante da palavra de Deus? Será que nós temos interesse por ela? Será que nós estamos interessados por aquilo que Deus quer falar conosco? Será que ao menos nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? No momento como este, nessa hora em que nós nos reunimos aqui, subentende-se que a gente tem essa necessidade, essa ambição, esse propósito. Mas ainda, mais além, será que nós estamos dispostos a praticar a palavra de Deus? Temos interesse? Estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? Estamos dispostos a praticar a palavra de Deus? Será que nós estamos dispostos ao sacrifício em relação àquilo que Deus irá nos convocar? Será que nós estamos dispostos a negar a nós mesmos diante da vontade de Deus, que é uma vontade perfeita, boa e agradável? É certo que sempre quando nós estamos diante da palavra de Deus,
nós somos confrontados por ela. E nós precisamos sim sermos confrontados. Se nós somos cristãos, isso significa que nós necessitamos, dependemos da vontade de Deus. Por isso nós devemos sempre estarmos alertas, ouvindo a palavra do Senhor, compreendendo a sua vontade e seguir o Senhor firmemente. O que o Senhor Jesus nos ensina nessa parábola? Ele ensina, entre outras coisas, nós não falamos aqui do tema principal, mas como introdução, algumas outras coisas o Senhor nos ensina aqui a respeito do semeador. O semeador que lança essa semente é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ele se manifesta de forma visível através de homens, de pessoas que se submetem a estudar, a compreender a sua palavra, para então transmiti-la. O Senhor, Ele é este semeador que está semeando essa palavra. A semente aqui é então a palavra do Senhor. Aqui está o semeador, aqui está a semente, aqui está o pregador, aqui está o próprio Deus, aqui está a semente, a própria palavra do nosso Senhor. Em relação ao semeador, nós percebemos aqui que ele tem uma missão específica. Ele está ali para apenas semear a sua palavra, essa semente. Ele lança porque é missão desse semeador. Ele tem uma motivação quando lança as suas sementes, uma motivação e uma esperança. A sua esperança, a sua motivação é que essas sementes irão germinar, irão se tornar árvores e futuramente vão produzir também frutos. Então esse semeador, ele tem essa ambição, ele tem esse desejo, ele quer colher frutos. Em relação à semente, que é a palavra de Deus, essa semente, ela não contém nenhum tipo de química, ela não tem nenhum tipo de problema, ela não é defeituosa, ela é uma palavra perfeita, ela é a palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Essa é a palavra, é a semente selecionada por este semeador, uma semente que certamente ela é produtiva, ela é uma palavra perfeita. E também temos os tipos de solo, aqui onde esse semeador lança onde essas sementes caem, né? Ele semeia, mas algumas sementes elas caem em determinados locais. E esses tipos de solo, lugares onde cai a semente, são os corações. A tradução da parábola é que esses solos são os corações. O semeador, que é o pregador, que é o Senhor nosso Deus, ele lança a semente, que é a palavra do Senhor, elas caem sobre o solo, e o solo são os corações. Mateus 13:19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, daqui em diante, nós vamos tratar do nosso tema, os 4 tipos de coração. O primeiro é o coração insensível. Coração insensível. A semente cai à beira do caminho. Essa é a parábola do Senhor. E ao semear, o semeador, uma parte caiu à beira do caminho,
e vieram as aves e comeram. Aí o texto já diz que o semeador, ele semeia a palavra de Deus, que é a tradução, é a explicação do Senhor Jesus, logo em diante, nos 2 versículos. No versículo, aqui a parábola está em Marcos 4, e a tradução, a interpretação, está em Marcos 4, 14 e 15. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então aqui nós identificamos que esse é o coração insensível, o coração que a palavra é lançada à beira do caminho. Essa insensibilidade, ela se manifesta com uma indiferença em relação à própria mensagem, em relação à própria palavra de Deus que está sendo trazida aos nossos corações. O semeador, ele está aqui semeando a palavra, semeando essa semente que é a palavra de Deus, mas o coração insensível, ele não faz nenhuma questão em relação a essa palavra. Ele é indiferente. É como se ele não fosse ali o propósito daquela mensagem pela qual ela foi preparada, trazida naquele lugar, naquele momento. Ele acha que não é com ele. Mas a intenção do semeador é lançar a semente nesse coração. Ele tem intenção, ele tem desejo de semear, mas esse coração, ele está insensível. Ele não é só insensível em relação à própria palavra, à própria mensagem, como também muitas vezes ele é insensível ao próprio pregador, ao próprio mensageiro. Ele desconsidera totalmente o fato de que a palavra é de Deus, a semente é de Deus, e o pregador que ali está é um pregador enviado por Deus. É um homem que foi colocado ali pela vontade de Deus. De maneira prática, isso pode acontecer durante a pregação, num momento como este, num momento de culto. Nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele diz que Satanás é quem tira a palavra que está sendo lançada. A parábola diz que são os pássaros que comem as sementes. Mas aqui o Senhor Jesus dá a interpretação dizendo que ali é Satanás, que no momento que essa semente está sendo lançada, ele tira a palavra. E pode ser qualquer tipo, meus irmãos, de situação que possa nos desviar da mensagem que o Senhor quer nos falar. Por isso que há muita preocupação dos pregadores para que não aconteça nada que possa tirar a atenção dos ouvintes. Porque naturalmente a gente já tem essa disposição de nos desconectar daquela realidade que ali estamos. E ainda se tivermos algo que nos tira a atenção, então algo visível, um som, isso aí pode ser uma obra do próprio maligno para roubar a palavra de Deus que está sendo semeada naquele momento. Pode ser um telefone vibrando, uma mensagem de WhatsApp. Pode ser alguém que te chama lá fora. Pode ser qualquer coisa, uma dor de barriga, sei lá. Se algo vem para tirar você daquele momento que é tão precioso, que é o momento de ouvir a palavra de Deus, então nós temos que estar alertas e estar lutando para que o mal não vença nesse momento. William Hendrickson diz o seguinte: Jesus não pretende de modo algum desculpar essas pessoas, como se só Satanás fosse o responsável pelo que sucede com a mensagem divina que lhes foi entregue.
Estes ouvintes frívolos cooperam com o príncipe do mal ao tratar com tanta superficialidade a palavra de Deus. E a gente pode dizer, né? Satanás foi culpado. A gente joga a culpa tudo em Satanás. Mas aqui nós percebemos que nós damos toda a brecha, nós damos a legalidade, e nós mesmos somos os que recebemos a consequência disso, nós somos prejudicados. Veja como esse coração é tão insensível, porque enquanto ouvem, é o que diz a palavra, enquanto ouvem, no momento que a palavra está sendo lançada, no momento que ele está ouvindo, ela começa a entrar em contato com o seu coração, com o seu íntimo, mas logo vem o maligno e arrebata, tira, desvia aquela palavra. A palavra é raptada no momento da semeadura. Este é aquele que é apenas um espectador, ele está aqui apenas como plateia, apenas para marcar ponto, apenas para ocupar um espaço, apenas para marcar a sua presença. Ele não sabe por que ele está ouvindo, para que ele está ouvindo aquela mensagem. Ele é totalmente indiferente a ela. Em João 10:10, nós sabemos, e lá diz que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. O ladrão vem com o propósito de tirar tudo aquilo que era para o nosso benefício. E o ladrão pode ser personificado aqui como o próprio Satanás. Em Ezequiel 33:32 diz: eis que tu és para eles, tu, profeta, és para o povo de Israel, como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. O ouvinte indiferente, aquele que tem um coração indiferente, aquele que tem um coração insensível, ele está pouco interessado em aplicar aquela palavra. Ele nem mesmo acha que é com ele que Deus está a falar. O texto, então, para esses que têm os corações frios, insensíveis, é este, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos essa característica de enganarmos a nós mesmos. Nós fazemos um teatro, nós pregamos, né? Como atores, nós falamos para nós mesmos e nós estamos convencidos que estamos bem. Estamos convencidos que está tudo bem, que não há problema nenhum e tudo deve continuar do jeito que está. Não precisa ter nenhum tipo de mudança. Mas Tiago diz para nós que nós não devemos ser ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui o coração impulsivo ou sentimental. Coração impulsivo ou sentimental, que age apenas pelos sentimentos. Solo rochoso. A parábola aí então é o seguinte: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ela nasce ali, né, rapidamente. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Marcos 4, 5 e 6. A explicação de Jesus é a seguinte: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração.
em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4, 16, 17. Estes são os entusiasmados, né? Aqueles que eles ficam vibrando quando a palavra está sendo pregada, e eles admiram muito a pregação, admiram muito o pregador, a forma que foi pregada, que foi explanada, que foi destrinchado todo aquele texto. Ele ama as colocações, os verbos, ele ama tudo que está contido ali na palavra. Ele admira, ele recebe essa palavra com alegria, ele faz propaganda dessa palavra. Ele fala: nossa, foi muito bom essa palavra, que maravilhosa tem sido essa palavra para os nossos corações. Eles amam o culto, amam a pregação, amam o fato de ser evangélico, participar dos ministérios, gosta de todos os tipos de movimentos que contém ali a questão da religião. Mas vejam aqui algumas palavras que se destacam nessa interpretação do próprio Senhor Jesus. Não tem raízes. Esse coração, que é um coração impulsivo ou sentimental, ou que vive de momentos, né? Esse é o coração que não tem raízes. Ele é um coração onde a semente não cria raízes. Essas sementes, quando germinam, elas até crescem uma árvorezinha, mas ela é de pouca duração. A palavra tem um efeito ali bem temporário, bem rápido. Talvez dure até o momento em chegar em casa. Ele ouve a palavra, mas chegando em casa, a plantinha que tinha começado a nascer já morre. Ou qualquer outra dificuldade, como nós vemos aqui no texto. Outra palavra que se destaca aqui: escandalizam. E logo, outra palavra é logo, que também quer dizer imediatamente. Logo e imediatamente. Essa pessoa sentimental, esse coração sentimental, esse coração impulsivo, esse solo rochoso, ele é um coração que ele alterna em muitos momentos. Ele recebe a palavra com alegria. Veja aí, ele recebe a palavra com alegria, ele logo recebe. Em relação a algumas pessoas, ele é mais rápido em entender, em receber a palavra. E recebe já com alegria, ele já tem uma expressão, ele já se posiciona em relação à palavra. Para ele não tem conversa, ele está decidido. É isso mesmo, é a verdade. Está certo, eu concordo, eu tomo posse. Recebe com alegria, mas também, quando vem a perseguição, ele logo se escandaliza. Ele, tanto para o bem como para o mal, ele é decidido, ele resolve rapidamente. Ele é um coração movido pela pressão, pela circunstância. Essa palavra, ela não entra no seu coração de forma que ela enraiza lá no profundo da sua alma. E aí ela morre. Essa planta, essa semente que germina, que cresce, ela morre. É o famoso cochear em dois pensamentos. E Tiago também, ele nos alerta: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia nos mostra que precisamos ser decididos, irmãos. Mas nós devemos ter não somente uma decisão firme, nós devemos ter perseverança nessa decisão. Nós devemos nos firmar nessa decisão e não desistir.
Parece que nós somos movidos por essa emoção, por a emoção daquela palavra, mas a emoção, muitas vezes, ela não vai durar. Como muitos experimentam, não dura aquela emoção. Mas resta então a fé, resta então a convicção da verdade, resta então a vontade de Deus que você deve cumprir, deve fazer. Então a Bíblia nos mostra que precisamos ser decididos pelo caminho da luz. Romanos 13, 12 diz: vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Devemos ter essa decisão entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a vontade da nossa carne. Esses corações impulsivos, sentimentais, eles são guiados por essa falta de perseverança e firmeza na verdade. Eles são voláteis, eles mudam com qualquer pressão, com qualquer adversidade. Ele te fala uma coisa hoje, amanhã ele faz outra totalmente diferente. Normalmente, quando chega o momento da autonegação, quando chega o momento do sacrifício, quando chega o momento de agora eu quero ver quem é quem, ele desiste. Ele pula fora, porque a sua decisão foi só apenas emocional, talvez apenas verbal. Ela se expressou talvez em alguns movimentos de alegria, movimentos de prazer, de satisfação, mas não passou daquilo. Em terceiro lugar, nós temos o coração preocupado, a semente que cai entre os espinhos. A parábola então é essa: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Marcos 4, 7. A explicação de Jesus é a seguinte: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos 4, 18 e 19. Veja então que esse coração preocupado, ele é representado aqui como um terreno onde está cheio de espinhos. Então são os concorrentes da palavra de Cristo, cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. A pessoa recebe a palavra de Deus, ela ouve o que Deus quer para a vida dela, mas quando ela se depara com a realidade do seu dia a dia, ela se envolve com aquela realidade de tal forma que ela vai se esquecendo da vontade de Deus para a sua vida. Ela vai se desligando. Ela sabe de como ela deve se posicionar, de como ela deve viver, quais devem ser as suas ambições, quais devem ser as suas metas, os seus alvos. Mas ela começa a ser sufocada. Os espinhos aqui sufocam essa semente que começou a germinar, que ia até bem. Os cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Olha só o que Paulo diz a Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pessoas que receberam a palavra de Deus, mas o objetivo dela era ganhar o seu pão, ganhar o seu alimento, ter apenas o seu trabalho, mas ela começou a andar em outra dimensão. O dinheiro foi fazendo parte da sua vida, foi dominando o seu coração, foi controlando a sua agenda, o seu trabalho foi controlando as suas preferências, as suas prioridades, e logo ele foi sendo descaracterizado, a sua vida espiritual. Esse homem de Deus, agora ele está sendo marcado por essas características de pessoa preocupada em ganhar mais, em ter mais, em estar mais satisfeito, estar mais contente com as coisas deste mundo. Ela vai dominando o seu coração. Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje não investe tempo e energias suficientes em conhecer e servir o Senhor, quanto para adquirirem bens e riquezas. Nós nos damos com muito fervor, com muita ânsia, com muita vontade para os nossos interesses materiais. Vocês podem perceber que é assim que muitas vezes funciona. Nós sabemos que nós devemos dedicar tempo para o Senhor, mas nós nos vemos tomados por tantas preocupações, por tantas coisas, por tantos afazeres, que daqui a pouco nós sentimos como essa semente, sufocados pelo mundo, sufocados por essa pressão, sufocados por essa cobrança, sufocados por essa exigência que o mundo coloca sobre nós. É provável que tenhamos muito mais coisas do que nós realmente precisamos. E é por isso que nós nos avolumamos de mais preocupações, de mais angústias, porque nós precisamos de mais. Sem isso não está bom, sem isso não está de acordo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós então somos sufocados. Cristo disse: o caminho para ele é um caminho de negação pessoal. Em Mateus 10, 37, 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. A vida cristã, se nós realmente recebemos a palavra de Deus, é uma vida de sacrifício, de autonegação. Então nós não podemos permitir que a palavra de Deus, ela seja sufocada. Nós não podemos permitir sermos descaracterizados por este mundo. Nós somos, então, o povo de Deus, os filhos de Deus, que têm recebido a palavra, e nós não podemos permitir que essa palavra seja, então, sufocada. Um autor diz que essas pessoas de coração apreensivo, de coração preocupado, deveriam pedir ao Senhor que os livre dos trabalhos em excesso, sonhos mundanos e ilusórios, de modo que a mensagem do reino possa começar a ter livre curso em seu coração e vida. Então, somente resgatada dos trabalhos em excesso, trabalhos exaustivos e das fantasias ilusórias, estará em condições de refletir com entendimento sobre passagens tão preciosas como de Provérbios 30, 7 a 9, que é uma oração que diz: duas coisas te peço, Senhor, não mas negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira,
não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Isaías 26:3 também, seguindo esse raciocínio, diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não podemos andar preocupados, não podemos deixar a palavra de Deus ser destruída em nossos corações, por conta de todas essas pressões que o mundo nos impõe. Em quarto lugar, nós temos então o coração rendido a Cristo, que é a boa terra. Coração rendido a Cristo, a boa terra. A parábola é, outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:8. A explicação dessa parábola é a seguinte: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa boa terra, meus amados irmãos, são os eleitos de Deus, são aqueles que valem mais do que o mundo inteiro. São todo o prazer do semeador, são todos aqueles que ele investe com muita alegria e lança essa palavra, lança essa semente com muita alegria, com muita satisfação, porque ele sabe o resultado que terá. Vamos ver que as semelhanças existentes para todos os elementos participantes dessa parábola. Primeiro, aqui nós vemos que para todos os terrenos, o semeador é o mesmo. Para todos os terrenos, o semeador é o mesmo. Para todos os terrenos, a semente é também a mesma semente. O semeador é o pastor, o pregador da palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio destes. A semente é a palavra de Deus. Então são os mesmos. Essa semente, em terceiro lugar, ela é semeada com a mesma finalidade. Quem semeia tem essa mesma finalidade, o mesmo propósito, que é plantar as sementes. Essa semente, em quarto lugar, é semeada ao mesmo tempo. Olha só, no mesmo tempo, vários corações recebendo a palavra de Deus, recebendo as sementes. Elas estão caindo sobre todos os tipos de terrenos. O semeador está lançando as suas sementes e elas estão caindo nos seus devidos lugares. Veja também que todos ouvem e recebem essa palavra. Todos os terrenos recebem a palavra. Todos os terrenos são alvos dessa palavra. Essas sementes caem sobre estes terrenos. Mas a diferença de cada um deles é o que acontece depois. E em relação aqui à boa terra, é então maravilhoso o que acontece. A diferença dessa terra boa, desse coração rendido a Cristo para as demais, em primeiro lugar, é que é boa terra, e essa boa terra vale todo o esforço e dedicação
do semeador. Aquela boa terra vale a pena. Vale a pena. Em segundo lugar, a boa terra sempre trará a alegria ao coração do semeador. Como é bom ter uma terra boa, não é? Queremos comprar aquele pedacinho de terra, mas nós interessamos que essa terra seja uma terra produtiva. Qualquer um que compre uma terra para produzir algum tipo de fruto, ele procura uma terra boa. Em terceiro lugar, a boa terra jamais será negociada ou perdida em relação a estes aqui que ouvem a palavra, que são os filhos de Deus, que são então propriedade exclusiva do Senhor. Recebem a palavra porque pertence a esse semeador e ela vai então produzir, porque é uma boa terra. É um coração totalmente rendido ao Senhor. Em quarto lugar, a boa terra não foi comprada por preço de ouro ou prata. O semeador deu seu próprio sangue por ela, por essa terra, por esse coração. A boa terra, em quinto lugar, multiplica e dá muitos frutos. Muitos frutos. E nós então temos aqui João 15, no versículo 5, que diz o Senhor Jesus: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isaías 53, 11 diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, a evidência do verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo é que ele dá frutos para o Senhor. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Em Salmo 1, do 1 ao 3, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A intenção de Deus ao nos salvar, a nos atrair para Ele e a lançar sementes sobre nós, é que nós possamos dar resultados para o Senhor, produzir frutos. Também diz em Salmo 92, 12 a 14: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Preste também atenção no Novo Testamento, diz em Mateus 3, 10, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, 8, João ainda diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos devem aparecer. Se somos então um terreno fértil, se temos o nosso coração totalmente rendido a Cristo, nós precisamos então produzir tais frutos. Como resultado, é claro, do investimento do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Romanos 7,4, o apóstolo diz assim: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Será que nós estamos produzindo frutos para o Senhor?
Concluindo, meus amados, nós vemos aqui todos os tipos de lugares onde as sementes foram lançadas. 4 lugares distintos, quatro corações distintos. São homens que recebem a palavra de Deus, pessoas que recebem a palavra de Deus. E todas essas pessoas, elas são convocadas ao receber essa semente, a crer somente em Jesus Cristo, a se arrepender dos seus pecados e a seguir o Senhor Jesus Cristo. A partir desse ponto, os frutos aparecem. A partir dessas decisões, os frutos acontecem. Em Marcos 16:16, o Senhor disse: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E o Senhor Jesus ainda diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então nós temos aqui 4 perguntas. Se temos aqui 4 tipos de coração, qual é o seu coração? Se nós ouvimos aqui todos os tipos de solos, onde a semente é lançada, que representa os corações dos homens, eu gostaria de fazer essa pergunta: que tipo de coração é o seu? Que tipo de coração é o meu? Que resposta nós temos dado ao investimento deste semeador? Que resposta eu e você temos dado em relação à semeadura, à palavra que está sendo pregada, a palavra que nós temos ouvido e há muito tempo temos ouvido? Quantas vezes nós já não recebemos essa palavra do Senhor para os nossos corações? Será que sua vida reflete uma árvore frutífera para Deus? Ou sua vida reflete uma semente que foi roubada? Parece que a palavra não chegou ao seu coração. Parece que nunca fez sentido a sua presença diante da palavra de Deus, porque você nunca carregou essa mensagem para além dessas 4 paredes. Ela nunca foi aplicada em sua vida, no seu casamento, na relação com as pessoas, no seu trabalho, no seu dia a dia. Parece que de fato essa palavra tem sido roubada. Parece de fato você está aqui, mas a palavra não está endereçada a você. Talvez a sua vida reflete uma semente que começou a brotar, mas as raízes não conseguiu chegar no mais profundo. Pareceu que ia, pareceu que dessa vez iria dar certo, mas logo ela começou a crescer e logo ela murchou. Havia uma certa expectativa, agora vai. Mas no dia seguinte você correu até aquele terreno e você viu que a plantinha já estava caída no canteiro. Talvez você representa então aquele coração que ouve a palavra de Deus, mas o mundo tem sido uma pressão tão constante na sua vida que você permite então que essa palavra seja sufocada,
seja esmagada. Não tem como fazer uma limpeza, não tem como arrancar esses espinhos. Você permite que esses espinhos ali estejam, eles cresçam, e a palavra não consegue, então, vencer esse espinheiro, e logo essa planta morre sufocada. Essa palavra sufocada, ela cai muito bem para muitos de nós, talvez. Talvez muitos de nós nos incluímos aqui nesse tipo de coração. O coração sufocado. O coração que se deixa levar por todas essas circunstâncias. Mas eu gostaria de dizer para você que a solução é se entregar totalmente a esse que está semeando a palavra. Se entregar totalmente à proposta dessa palavra. Se entregar totalmente à vontade desse que semeia, e seja totalmente transformado por ele. Desde que essa palavra, ela domine o seu coração, domine a sua mente, domine as suas decisões, suas ações, de forma que na prática você venha refletir todo esse investimento que o semeador tem feito sobre a sua vida. Decida crer, confiar na palavra de Deus. Decida se arrepender. Mudar de vida. Para aquele que é insensível, para aquele que tem um coração insensível, valorize a palavra. Segure-a no seu coração. Não deixe a palavra ser roubada. Afaste os passarinhos. Expulse Satanás. Não se deixe ser vencido pelo mal. Mas se apegue à palavra de Deus, como tudo para a sua vida. Porque, como eu já disse, ela é viva, ela é eficaz. Como já está escrito, a palavra de Deus é poder para nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é dela que nós precisamos. Para quem é impulsivo ou sentimental, vive apenas desse momento, desse fervor que acontece no momento da ministração, dessas emoções que começam a ferver o seu coração. Que essa emoção, por mais que seja bela, por mais que seja agradável ao seu coração neste momento, ela possa se solidificar no seu coração, traduzida por fé, por decisão, por vontade de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você já prometeu para si mesma: hoje eu vou mudar, hoje eu vou tomar uma decisão, hoje eu vou ser uma pessoa de oração, hoje eu vou ser uma esposa mais submissa ao meu marido, hoje eu vou dedicar mais à minha família, a cuidar melhor dos meus filhos. Hoje eu vou parar de pensar um pouco mais em mim mesmo e começar a pensar nas outras pessoas. Hoje eu vou permitir que o mundo não mais gire em meu redor, mas eu vou me permitir a ser serviço e favor para o próprio mundo, que carece. Para quem é impossível sentimental, seja menos sentimental, inconstante, se apegue com mais firmeza à verdade, confronte os seus sentimentos, os seus pensamentos, porque da mesma forma que você decide fazer a vontade de Deus, da mesma forma você decide não fazer a vontade de Deus. Para aquele coração que está angustiado e preocupado com as coisas deste mundo, aprenda a descansar na vontade do Pai. Aprenda a se descansar na vontade de Deus, a confiar nas promessas de Deus, que tem cuidado de nós, que tem cuidado de cada um de nós.
Mas para aquele que está rendido a Cristo, os frutos devem aparecer e serão o prazer, todo o prazer do Senhor. Para você que tem um coração em Jesus, a sua meta, o seu propósito, o seu objetivo é satisfazer o Senhor. Os frutos irão aparecer. Cada vez mais que você se concentra em agradar ao Senhor, os frutos vão surgir. Você vai viver para agradar a Deus. As suas ações, seus pensamentos, suas decisões, você estando em Jesus, a palavra de Deus sempre será trazida à sua memória pelo próprio Espírito Santo. Porque o caráter daquele que está em Jesus Cristo é frutificar, é produzir, é ser útil para o seu Senhor. Qual é o tipo do seu coração? Vamos orar? Meu amado irmão, que ouviu essa palavra, o Senhor Jesus é quem está semeando, o Senhor Jesus é quem está lançando toda essa bondade, todo o seu propósito sobre a sua vida, sobre a sua igreja, nessa noite. E a pergunta é: qual coração hoje recebeu a palavra de Deus? Que tipo de coração há em você? Se o seu coração for um coração insensível, nessa hora você tem essa oportunidade de se arrepender, de buscar o Senhor de todo o seu coração, pedir para que Ele aplique a sua palavra na sua vida, para que você possa produzir frutos para o Senhor. Peça ao Senhor para que você se desligue do mundo, se desligue de todos os afazeres, que você seja uma pessoa mais concentrada na vontade de Deus. Talvez você está aqui apenas para acompanhar alguém. Talvez você está aqui apenas por religiosidade. Então, o único significado que tem ouvir aqui a palavra é apenas ser uma plateia, alguém que possa fazer presente nesse momento e ter apenas esse propósito de se integrar aqui com os demais, mas não sair daqui com nenhum tipo de vitória, desfrutando de nenhum tipo de benefício desse investimento que o próprio Senhor está fazendo neste lugar. Então que você abandone esse coração insensível e passe a ter um coração totalmente rendido à vontade de Deus, um coração totalmente de Cristo. Talvez você está aqui e o seu coração é um coração que só vive de sentimentalismo, das emoções. Talvez você já se percebeu que é sempre no culto, no momento da reunião, da atividade religiosa, é que a sua vida cristã parece fazer sentido, e você então abraça diversos compromissos, diversos propósitos, recebe a palavra de Deus com alegria, mas não passa desse momento, e você vive então nessa inconstância. Que o seu coração seja de fato totalmente de Cristo, de modo que você se apegue a essa palavra, a essa verdade, e coloque-a totalmente em prática, e decida viver pela fé.
e não apenas por esses sentimentos temporários, mas que você mentalize essa palavra, que essa palavra desça de verdade no mais íntimo, no mais profundo do seu coração, crie raízes, ela atravesse essas pedras dos sentimentos, das emoções, e ocupe a razão do seu coração, de forma que você viva totalmente para Deus e não oscile, e possa frutificar, e possa ser um servo útil nas mãos de Deus. Talvez você está com o coração cheio de preocupação, cheio de angústias, um coração que na verdade, quando está diante das adversidades, da realidade do mundo lá fora, você se vê sufocado, você se vê totalmente destruído, cercado pelos espinheiros deste mundo. Que você possa então confiar no Senhor, depender totalmente do Senhor, crer totalmente na sua palavra, nas suas promessas, nas suas promessas que são promessas de provisão, de sustento, de alívio, de socorro, de ajuda no momento da dificuldade. Então aprenda a descansar mais no Senhor, a confiar mais na sua palavra, e não permita que os espinhos, não permita que as preocupações, não permita que a fascinação deste mundo, não permita que a matéria, que o dinheiro desvirtue em você, desvirtue o seu coração, desvirtue a sua família, desvirtue a sua casa, desvirtue o seu propósito de vida, e que você seja totalmente dependente do Senhor. E para você que tem um coração totalmente de Cristo, se empenhe em estar conectado com a sua vontade, dedicado totalmente a Ele, produzindo frutos, muitos frutos para o Senhor. Que você possa descansar na evidência de que esses frutos lhe mostram a realidade da sua comunhão com Deus. Você possa descansar de que esses frutos aparecendo, você de fato tem ouvido a palavra de Deus, ainda com tantas dificuldades, ainda com tantas dores, ainda com tantas angústias, ainda com tudo que nós temos vivido neste tempo, os frutos estão aparecendo, porque você está totalmente conectado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, nós aprendemos que o terreno onde o semeador lança, esse terreno que é um terreno fértil, produtivo, dará esses frutos glorificarão o nome do Senhor. E o semeador terá continuamente todo o seu prazer nesse seu filho. Que você possa sair daqui refletindo nessa realidade, de qual tem sido o seu coração durante todos esses tempos, ouvindo a palavra de Deus. E que você não se satisfaça enquanto o seu coração não for totalmente de Cristo, enquanto o seu coração não for totalmente dele. Por isso que você possa decidir se entregar, se render, se submeter à palavra de Deus, para que ela possa frutificar em sua vida. Pai, eu agradeço ao Senhor pela sua palavra. Eu rogo que o Senhor abençoe e fortaleça cada filho do Senhor. Que o Senhor transforme os nossos corações. Que o Senhor nos dê corações totalmente férteis para com as sementes que estão sendo lançadas sobre eles. Nos dê corações férteis, Senhor, e que possamos ser prazer e alegria do semeador, que é o Senhor, ó Pai Celeste. Nós agradecemos e pedimos a sua bênção
sobre cada um de nós nessa noite, sobre cada família que nos assiste, que nos ouve. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.